Gravando. Gravando. Então vai, chega junto que esse é o Atitude Jovem e hoje, parte 2, a gente vai falar sobre um lado B de um assunto muito importante. Mais comum do que as relações de carne e osso. Honey! E as redes sociais virtuais se tornaram muitas vezes o único meio de comunicação das pessoas. Mas por opção mesmo, não por condição. São os casos das pessoas distantes e que só conseguem se comunicar assim. Basta uma tela e um teclado e pronto. Nunca foi tão fácil se aproximar de alguém. Mas, como tudo que é bom, a gente pode dar um jeito de deixar as coisas ruins. Existe um lado obscuro dessa conexão fácil, rápida e virtual. E aí, tem algum palpite? Atitude Jovem. Existe um fenômeno que acontece na internet e não dá para entender. Na verdade dá, e a gente vai falar sobre isso, mas não dá para entender. Na verdade, não existe um lugar em que as pessoas se revelem tanto. Uns perdem a timidez e só conseguem se aproximar de alguém que admira desse jeito. Outros só conseguem ser sinceros desse jeito. E nunca foi tão fácil declarar um amor para amigos e familiares, né? Em contrapartida, uma pandemia boçal de frustrações na vida, com tempo sobrando e com uma coragem medrosa para dizer o que se quer na internet. E o que se quer pode ser qualquer coisa, inclusive o que possa ofender propositalmente alguém e profundamente. E sem o menor problema. Só para gerar polêmica, simplesmente. Porque afinal de contas, enquanto eu estou desse lado e você do outro, não somos obrigados a nada, não é mesmo? Porque a vida funciona bem desse jeito. Inclusive, como veremos nesse videozinho da internet. Desculpa aí pela qualidade do vídeo, gente, mas é porque essa situação do cachorro é tão vida social, né, que a gente precisava colocar isso aqui. Porque é isso, todo mundo tem coragem enquanto o portão tá ali. Todo mundo tem coragem enquanto não é cara a cara. Então isso quer dizer muita coisa. Nós somos o que somos enquanto atrás dos portões ou face to face com as pessoas. Bom, vamos lá tentar entender. Jesus fez uma analogia para as pessoas que o seguiam, comparando o homem a uma árvore. Vejam como ele era misericordioso até nisso. Diante de todo o seu conhecimento, precisava ir, no mínimo, no mais simples para a gente entender. Então Jesus fala que uma árvore só pode dar fruto bom se ela for boa. E uma árvore que não presta, não poderá dar frutos que prestem. Lógico e matemático, certo? Então saberemos se uma árvore é boa ou não, se o fruto for bom ou não. E assim acontece com as pessoas. E aí Jesus vai falar umas verdades para os hipócritas que queriam falar coisas boas, palavras bonitas, e na verdade eram pessoas más. Sim, é aquela famosa afirmação do Cristo. Fala a boca do que está cheio o quê, Érica? O coração. Não tem lógica imaginar o contrário. O homem bom vai falar coisas boas e o homem mau vai falar coisas ruins. E ainda diz que cada um vai prestar contas por cada palavra inútil que disser. Isso é interessante porque às vezes a gente acha que está sendo árvore boa, mas a gente está falando muita bobagem por aí. Ou seja, produzindo fruto mau. E tem alguma coisa errada em nós. E aí a gente começa a entender como funcionam as coisas. A partir de hoje não será permitido comer em cima da mesa. As refeições devem ser feitas apenas na copa. Daqui a pouco a gente não pode fazer mais nada, nem respirar com a boca aberta mais. Esses povos não tem mais o que inventar, né? Fica inventando regra. Por que será que criaram essa regra, né? Mas que bom, pelo menos a gente não vai mais trabalhar, ficar cheirando sardinha, coxinha com ovo. E outra coisa, é bem mais higiênico também, né? A copinha foi feita pra isso, é bem melhor. E eu acho que agora as formigas vão parar de vir na nossa mesa, né? Você tá, quer dizer, bem sem notar, né, Miss? Não é o que eu posso fazer pra você? Eu vou pegar um copo d'água, pelo menos, tá? Você aceita?
Gente, mas eu nunca vi. É sempre um drama. Adora chamar atenção. Aposto que nem deve ser nada. Olha lá a lágrima de crocodilo. Fingida, dramática. Meu Deus. Coitada. E por isso Jesus já dizia que fala a boca do que está cheio o coração. E isso pode ser muito mais sério. Tem um caso muito conhecido no mundo. Tá vendo essa imagem? Ela é mundialmente famosa e ela é muito usada para sensibilizar as pessoas. Ela foi tirada pelo fotógrafo Kevin Carter, no Sudão, e rendeu a ele a primeira capa do New York Times e o prêmio Pulitzer em 1994. Mas foi essa mesma imagem que trouxe a ele a ruína. Quando ela foi publicada, gerou grande comoção entre as pessoas e também revolta. A opinião pública caiu em cima dele, culpando-o pela frieza que ele supostamente teve na hora de registrar essa imagem. Porque ele poderia ter evitado aquilo, ele poderia ter socorrido a criança, etc. Esse alvoroço foi tão grande que ele acabou tirando a própria vida pelo peso do remorso. As pessoas atacaram ele, julgaram ele sem saber o que aconteceu e sem se importar o que poderia causar. Meu Deus. Ele se condenou ao maior sofrimento possível para o espírito, o suicídio. Tudo isso por causa de uma campanha de condenação, por causa do peso do julgamento, da culpa. Ninguém sabia que ele e mais algumas pessoas estavam num avião das Nações Unidas que parou naquela aldeia por 30 minutos para distribuir comida para aquelas pessoas que já estavam sendo amparadas pelo Centro de Alimentação da ONU. Outra coisa, ninguém poderia imaginar que aquele foi o seu primeiro contato com aquele tipo de realidade. E aí ele começou a registrar. E esse foi o momento que ele mirava para a criança e o abutre pousou a mais de 10 metros. Os pais, eles estavam pegando alimento ali por perto. Não passou pela cabeça de ninguém ouvi-lo e entender o contexto? Refletir sobre o impasse que ele sofreu? Denunciar ao mundo aquela atrocidade? Ou interferir em um cenário desconhecido, sobre qual ele não tinha domínio nenhum? Essa criança, ela foi a terceira a chegar lá. E ela sobreviveu à crise da fome do país, mas morreu depois de 4 anos por outros motivos. Agora as pessoas queriam culpar o fotógrafo. Mas a responsabilidade real era de quem? Será que registrar aquela imagem era mesmo não fazer nada? Aí a gente entende por que Jesus fala no princípio das dores. Elas estão aumentando e se tornando maiores e cada vez mais abrangentes. Linchamentos, vingadores, difamações e perseguições online. Tanto ódio. Nunca na história da humanidade houve tanto espaço para a opinião pública. A internet dá voz para qualquer pessoa. E as pessoas querem falar mesmo, marcar presença, se manifestar. Às vezes a gente quer tudo isso sem ter nada de bom para dizer. E, gente, não vale nada disso. E aí a gente acaba se deparando com cada coisa que só por Jesus. Pizzarias vão aderir pizza para cachorros. Que legal. Inútil. Quem se importa com cachorros? Em parceria com veterinários que vão lucrar com mais doenças de cachorro. E daí? Que peguem fogo as pizzarias. Odeio pizza. Meu Deus do céu, pra que tanto ódio? Vamos acabar com os GIFs. É uma estupidificação da imagem móvel, um retrocesso, uma antítese da narrativa. O GIF é autoritário, repete sempre o mesmo enredo curto e, portanto, raso. O GIF é uma metáfora do homem contemporâneo que reitera sempre os mesmos conteúdos para se fazer ouvir. O motor do GIF é a ansiedade. Essa ansiedade contemporânea e triste não reflete, apenas lamenta e se repete até a exaustão. Marcha contra o GIF pela liberdade. Meu Deus, o povo tá fazendo mimimi por causa do GIF. Onde é que esse mundo vai parar? Oi, amigas. Hoje eu tô aqui no meu trabalho, mas tá me dando uma fome. Acho que eu vou comer uma bolacha. É, bolacha. Isso mesmo, bolacha. Parem de falar biscoito. Biscoito é coisa salgada. Bolacha é isso aqui, ó. Coisa doce, entendeu? Parem de falar biscoito, coisa chata. Ó, quer ver, ó? Ó. Biscoito recheado sabor chocolate. Acho que eu falei errado mesmo. Repetindo, as pessoas falam o que tem nos corações delas. E no início da nossa conversa, você tinha levantado uma questão que eu fiquei pensando muito nela. Qual? Sobre os cachorros.
Nós somos os cachorros quando estamos atrás do portão ou somos os cachorros quando não existe portão? Se Jesus falou que falamos aquilo que está dentro do nosso coração, e se existe tanta atrocidade de gente pra gente, só posso chegar à conclusão de que somos os cães atrás do portão. E as redes sociais, a internet no geral, são esse portão. Criam uma espécie de escudo que nos protege do nosso medo, do nosso desrespeito, da nossa falta de noção. Claro, como se nos dessem poder online. Exato. Fica muito fácil dizer o que se quer sem se preocupar quem vai ouvir ou ler. Principalmente aquilo que você não tem coragem de dizer pessoalmente. Jamais diria, porque isso seria insano. O que não é totalmente verdadeiro. Ou exatamente imparcial. E um detalhe, não é que a humanidade piorou. É que agora a gente tem mais acesso imediato ao que as pessoas são capazes de falar e pensar. Então, estes que causam, os famosos haters, eles são pessoas que pegaram gosto em odiar. Somos que deixam de viver a própria vida para perturbar a vida dos outros. E ninguém tá livre disso, gente. Esse pode não ser o seu hábito, mas tem que ter cuidado para não sair incorporando ódio e descontando no mundo aí. Na verdade, algo de muito errado está acontecendo dentro de nós. Existe aquele pânico pela invisibilidade. Ninguém quer ser um ninguém. Então, para chamar atenção, para causar mesmo, as pessoas vão fazer o quê? Para dar audiência. Xingar, falar mal, falar asneira, denegrir a imagem de alguém, polemizar assuntos e pessoas. Ou então as pessoas se sentem diminuídas nas vitórias dos outros, nas alegrias dos outros. Na verdade, elas não odeiam os outros. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar, ó. Elas odeiam o fato de não serem o que os outros são. É um misto de inveja e mesquinharia. Sempre tem algo muito mal resolvido atrás disso. Tipo, uma autoestima muito baixa. Isso vai virando um hábito, sem olhar para o próximo como um ser humano que sente, que chora, que tem família, que tem uma vida para construir. Que antes de tudo, gente, um ser espiritual, aprendendo aqui, construindo uma vida, vencendo suas limitações, evoluindo. O líder da Juventude Ecumênica da Boa Vontade de Deus, Paiva Neto, diz o seguinte: a desumanidade afoga a humanidade. É uma questão global. Então a gente precisa começar a cortar esse ciclo. Nós aqui e você aí que nos assiste. Olha, então tem uma ótima sugestão de leitura. A humanidade precisa ser mais humana consigo própria, deixar de ser predadora. Aliás, o ser humano é considerado o maior deles. Geralmente, o animal mata para alimentar-se. Há exceções. Entre os seres humanos, parece até um esporte. Ora, um dia isso terá de ter fim. É como um tumor que vai enchendo de pus o braço da criatura. Em certo momento, a urgência do bisturi deve ser aplicada, salvando o corpo. De que modo se dará com a terra? Só Deus sabe. Enquanto o coração do ser estiver envenenado pela ira, o perigo é real e não deve ser desprezado. O ódio adoece e dementa a criatura, enfermando e infernizando a sociedade. Uma das mais tocantes instruções do Buda ensina que o ódio não destrói o ódio, só o amor o destrói. Sede, pois, como o sândalo que perfuma o machado que o golpeia. É isso mesmo, fica até difícil falar depois, viu? Sim, então depois dessas a gente pega nossas malas e ó, bora. sai. Bora, tchau. Cuidado do degrau aí, tá? Cuidado do degrau, tá? Voltando só pra dizer que esse ciclo de ódio, gente, tem que parar. Que seja eu, você ou sua tia, por que não? A quebrar esse feitiço que alguém conjurou por aí, em algum lugar. E só pra dizer que a internet não pode servir de pretexto pra gente resolver as nossas angústias mais profundas. Se isso tiver esse preço medonho. Promover mais discórdia entre as pessoas. E que as redes sociais não podem servir de palco para as nossas frustrações offline, colocando no outro a responsabilidade de problemas que a gente mesmo precisa resolver. A internet precisa servir porque nasceu para servir. A globalizar o amor fraterno, o conhecimento, a compartilhar aquilo que vai fazer bem para as pessoas e que vai melhorar a vida de alguém. A promover a conexão pelo mundo todo, apenas pela felicidade real, que é aquela, gente, que não prejudica ninguém. O resto é resto, não precisa, dispensa. É preciso perceber que por mais que as pessoas tenham
problema. A gente tem problema primeiro. A gente também se altera e tem que se corrigir. Então, please, que a gente não seja a vergonha alheia da internet. Aquele motivo de dó, de constrangimento e que só cabe ser ignorado. Porque é isso. É uma pena, porque é um desperdício de não ser feliz como poderia. Então tá, gente, um beijo, um abraço e um aperto de mão. Hasta luego, jovens. Até mais. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Filha, para um pouquinho aí. Você viu o que eu coloquei no grupo de casa? Não, o quê? Não viu? Não. O homem que vai atravessar a rua totalmente distraído e atropelado. Credo, mãe, não faz isso. Não compartilhe esses vídeos, é ruim. Exclui, é melhor. Ah, filha, sabe o que é, bem? Eu queria mostrar, meu propósito, meu intuito era para ter cuidado, para atravessar a rua. Sabe como é? Distraiu? Então fala, conta, é melhor. Imagina, se fosse eu, você gostaria que as pessoas vissem o vídeo? É desrespeitoso. As pessoas vão ficar mais julgando do que mandando energias positivas para a pessoa. Nossa, sim. Eu nunca parei para pensar por esse lado. Tem razão, filha. Eu também compartilhava coisas assim, mas agora eu não compartilho mais. Você tem razão, bem. Eu também, eu vou falar com as suas tias também, para deixar bem explicadinho, para não compartilhar mais isso. Só coisa boa, né, bem? Na vida. Atitude jovem.